Fala galera, James Nara aqui para falar com vocês pelo Futebol na Fronteira mais uma vez e claro, vamos falar agora dos 5 jogadores brasileiros que passaram pelo Campeonato Mexicano em algum momento e deixaram sua marca, tem o seu nome marcado ao Campeonato da Liga MX, a Liga Mexicana, que a gente aborda aqui no Futebol na Fronteira. Antes de mais nada, pedir para você curtir, comentar, compartilhar o canal. É importante divulgar o canal para ter o crescimento mais rápido e a qualidade do conteúdo, do vídeo, do áudio, tudo isso melhorar também consequentemente. Então, por favor, você se inscreva no canal, tem um botão vermelho abaixo, você pode estar se inscrevendo nele e logo na sequência vai ter um sininho para você clicar também para você receber todas as notificações que serem semanais ou diárias aqui do canal do Futebol na Fronteira. Também na descrição aqui abaixo vai ter os links para você acessar as mídias sociais do Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kuai, Spotify, entre outros. Vai estar tudo aqui abaixo. E aqui em cima vai ter no iCard também algum vídeo para você ver que você não tenha visto ou que você queira rever porque gostou ou porque bombou no canal e a gente decidiu divulgar para você assistir, para você ter um outro tipo de conteúdo também aqui do Futebol Além da Fronteira. Como eu falei, a gente vai estar falando aqui sobre esses jogadores que passaram pelo Campeonato Mexicano. Dado o recado, vamos dar sequência. Alguns talvez sejam surpresa para vocês, alguns talvez vocês não conheçam, alguns vocês devem conhecer e outros eu vou estar mencionando aqui porque eu vi a lista. Eu achei interessante essa pesquisa, que não foi feita por mim, é uma pesquisa feita pelo site 90 Minutos, 90minutos.com, e é do México, no caso, tá? Esse site. E ele fala sobre esses 5 brasileiros que tiveram destaque na Liga Mexicana. Aí, então, é uma opinião de um jornalista. Então, a pesquisa é dele, não chega a ser minha, é do site aqui. E eu vou estar falando para vocês quem são esses jogadores que tiveram destaque e dar a minha opinião sobre os jogadores que poderiam estar nessa lista também, tá? Então, não vou seguir uma ordem em primeiro lugar, em segundo lugar, porque tem gente mais importante, mas o ponto aqui é mencionar quem são os jogadores que passaram, até porque tem até bastante brasileiro que passou pelo México e uma boa quantidade fez o seu nome lá, mas não vou colocar por ordem crescente nem decrescente para dizer quem é mais importante. Posso até fazer um vídeo mais para frente, mas não é o caso hoje, tá? Então eu vou só mencionar esses jogadores, mas tem mais de 5 aqui, claro. Vou colocar mais alguns aqui que, na minha opinião, poderiam estar sendo substituídos ou pelo menos também sendo mencionados, porque tem uma história muito rica no Campeonato Mexicano também. Bom, aqui tem o jogador Thiago Volpi, que hoje é goleiro do São Paulo, e ele jogou no Querétaro, jogou com o Ronaldinho até na época, para quem não sabe, é bem difícil você não saber talvez, porque há pouco tempo, até recente, nessa década passada, quando o Ronaldinho saiu do Atlético Mineiro, ele foi direto para o Querétaro do México e teve uma passagem lá, digamos que muito surpreendente, porque ninguém imaginava que ele poderia ir para o Campeonato Mexicano na altura que se estava da carreira, praticamente em fim de carreira. Ele foi, jogou bem, teve um destaque bacana, o pessoal até hoje tem um carinho muito grande pelo Ronaldinho, mas ele jogou sim com o Thiago Volpi lá no México. E o Thiago Volpi, ele teve uma história, digamos que mais rica que o Ronaldinho, por exemplo, que jogou no México, com ele no Querétaro. O Thiago Volpi, ele teve 157 partidas lá e foi muito, muito bem. Até hoje ele é bem lembrado, ele teve uma fase muito boa. Quando ele voltou para o São Paulo, ele voltou com uma moral maior, porque ele estava tendo uma fase muito boa. Ele estava voando no México, então ele teve uma fase muito boa e isso ajudou ele a voltar com uma bagagem para o São Paulo. E aí, na época, então, ele teve um destaque e por isso ele está aqui na lista, o goleiro Thiago Volpi, que hoje defende o São Paulo, mas na época jogou no Querétaro e foi muito bem. O outro jogador que também está aqui na lista é o Antônio Carlos Santos. Ele defendeu na época de 80 a 90, digamos ali que na década de 80 a início da década de 90, o gigante clube América do México, um dos gigantes do México. E ele jogou muito bem, sendo muito perigoso. Ele era bem destacado na época pela sua perna, que era a sua perna que tinha um disparo, tinha uma potência muito grande, ele era muito bom nos chutes, e era um jogador muito perigoso que ajudava o América naquela época onde o América teve uma bela de uma fase em relação a jogos e títulos também. Então ele é um jogador até hoje muito celebrado pela sua passagem no futebol mexicano, especialmente no América, nesse período aí, nesse recorte de 80 a 90, que ele foi muito bem.
Outro jogador que está na lista também é o Juninho. O jogador Juninho que teve 4 conquistas de liga mexicana, então ele tem uma relevância aí, conquistando 4 ligas, foi importante. Jogou pelo Tigres, um dos maiores também do México. Hoje tem uma popularização desse clube muito pelo Gignac, pelos jogadores Pavard. Tem o Rafael Carioca, que joga também no Tigres, é um brasileiro que joga no Tigres. Há alguns anos atrás jogava no Atlético Mineiro. Ele joga no Tigres então também. Mas o Juninho, que no caso a gente está falando aqui, ele teve 300 partidas lá no México e foi um jogador que teve destaque na parte defensiva com o Tigres no Campeonato Mexicano, e por isso ele está aqui na lista. E tem um outro aqui, jogador que eu já havia mencionado, que é o Ronaldinho. O Ronaldinho, no caso, ele está aqui, na minha opinião, mais pelo nome. Eu entendo, imagino o motivo dele estar aqui. Mas digamos que ele teve pouca passagem pelo México para dizer que os números falassem por si. Ele teve apenas 30 partidas e 8 gols marcados, além de 7 assistências. Então ele não é um jogador que fez muitas coisas maravilhosas, seus dribles, seus momentos foram memoráveis. Mas não foi um jogador assim, nossa, esse foi um cara, não estava no seu auge, estava no final de carreira, então é compreensível também. Mas aqui o nome fala mais alto que seus números no campeonato. Mas tá aí o Ronaldinho. No meu caso seria mais uma menção honrosa e não está na lista aqui de fato como jogador que foram um dos melhores jogadores do Campeonato Mexicano. Então, mas essa aí é a minha opinião, tá? Tem um jogador também aqui mais conhecido como Cabinho, e ele é no caso o Evanildo Castro, que é ninguém menos que o maior goleador da história do Campeonato Mexicano, com 312 gols. Então é um jogador histórico lá, muito por essa marca, e passou por vários clubes, e passou por clubes como Tigres, como o Pumas, como o León, como o Atlanta. Ele é um jogador que teve um destaque muito bacana pelo Campeonato Mexicano, pelos clubes que passou. Esse recorde bonito que ele tem lá de ser o maior artilheiro do Campeonato Mexicano, do futebol mexicano. Então ele é um jogador com um nome já marcado, consolidado, e aí por isso ele está na lista. Um jogador brasileiro que é o maior artilheiro do futebol mexicano. Então tá aí um brasileiro que entrou de fato para a história lá no México. E ele não é muito conhecido aqui porque ele teve praticamente sua carreira estruturada lá no México, o jogador mais conhecido como Cabinho. Aí, na minha opinião, quais jogadores que poderiam estar aqui também? Tem o Ricardo Ferretti, que é técnico hoje do Juárez, que na época, até pouco tempo atrás, na verdade, na última temporada, ele foi técnico do Tigres do México, que eu falei, um dos grandes do México. Ele foi técnico por muitos anos. Ele teve algumas passagens pelo Tigres e ele foi vitorioso nessas passagens como técnico e como jogador também. Ele foi campeão de muitos títulos como jogador. Ele jogou em alguns clubes. Eu tenho aqui a lista de algumas conquistas dele como jogador e como técnico também. Ele recentemente havia ganhado a Liga, a CONCACAF Champions League deles lá, que é tipo a Liga dos Campeões ou a Libertadores para os mexicanos. O pessoal lá da organização da CONCACAF, América Central, América do Norte, o México faz parte dessa organização. E nas conquistas, ele como jogador pelo Tigres, por exemplo, ele ganhou 2 ligas mexicanas, ganhou 2 CONCACAF Champions League, ganhou uma Copa Interamericana. Isso ele jogava na época de 80, 90. Ele jogou pelo Tigres e foi também vitorioso como jogador, além de treinador. Jogou pelo Toluca, foi campeão da Copa México pelo Toluca. Ele também foi... para você ter uma ideia, ele jogou tão bem na época que ele recebeu o prêmio de melhor meio ofensivo lá na temporada de 80 a 81 pelo Campeonato Mexicano. Então ele teve uma passagem muito boa e poderia estar aqui na lista. Como técnico nem se fala, mas como está se tratando dos jogadores, como jogador também foi um bom jogador. Como técnico é visível que ele foi muito melhor. Ele é melhor como técnico do que como jogador. Os números falam por si. Os títulos que ele ganhou até agora são absurdos de bons, são muito bons e em grande escala, em grande quantidade. Então, mas ainda assim, como jogador, poderia estar aqui. E outro jogador também que poderia estar aqui, que faleceu recentemente, que é o conhecido Zizinho. Não é o Zizinho que jogou na época de Flamengo, na seleção, talvez o Pelé, antes do Pelé. Não é o caso desse Zizinho. É um outro Zizinho chamado Geraldo Francisco dos Santos, que é o pai
de ninguém menos dos jogadores hoje alguns dos jogadores mexicanos mais conhecidos, que são o Giovanni e Jonathan dos Santos, revelado pelos Barcelona, que jogam o Jonathan joga pelo LA Galaxy e o Giovanni jogou recentemente pelo América do México. Então são jogadores conhecidos, que são filhos do Zizinho, que faleceu esse ano. A gente havia mencionado em algum resumão da semana. Ele faleceu no mês de julho, no dia 29. Mas ele teve uma passagem muito linda pelo México. Ele jogou pelo América, pelo León, pelo Necaxa, pelo Monterrey. Ele teve passagens muito, muito boas pelo México. Fez sua carreira praticamente no México. O Zizinho também, que quando faleceu foi muito, digamos que, foi celebrada a sua vida, a sua história feita no México. Um jogador que ajudou bastante a engrandecer o campeonato mexicano, que é um brasileiro. Então, ele poderia também estar aí na lista, porém, não foi relacionado, mas na minha lista ele estaria. E aí, como eu fiz uma adaptação aqui, mostrando para vocês uma lista de alguns jogadores que tiveram história, eu colocaria aqui na minha lista esses jogadores. Por exemplo, tiraria o Ronaldinho, colocaria o Ferretti e colocaria também o Zizinho no lugar, ou no lugar do Volpi, ou no lugar do Juninho, ou se fosse para ser um top 5, tá? Mas colocando numa lista de jogadores, eles estariam ali. Mas certamente o Ronaldinho, se fosse para tirar alguém ali, eu tiraria o Ronaldinho. Com todo respeito à história do Ronaldinho, mas no recorte, Ronaldinho no México, não tem muito a se falar. Então ele não é um jogador que fez grandes maravilhas como jogador no México, por mais que ele seja um baita jogador, a gente sabe disso, não tem nem por que eu ficar falando disso aqui, mas no México, nesse recorte, não é o caso. Porém, tá aí essa lista de jogadores que passaram, brasileiros, que tiveram uma história muito bacana. Então, se você gostou desse vídeo, você gostou de saber dos brasileiros que passaram pelo México, tem muito brasileiro ainda que passou pelo México, que a gente pode estar falando aqui. Tem jogadores que hoje jogam, como eu falei, o Rafael Carioca joga no México. Tem também o Dória, não sei se você lembra do Dória, que era zagueiro do Botafogo até um tempo atrás, foi zagueiro também do São Paulo. Ele tá lá jogando no México. Recentemente foi selecionado para a seleção dos jogadores da seleção mexicana. Esteve entre o All-Star da Liga MX, que enfrentou o All-Star da Liga MLS. Então, se você não sabe, quer saber, deixa nos comentários no vídeo aqui abaixo quais vídeos você quer saber, que você quer ver, e também, claro, se você quer continuar vendo conteúdo relacionado a brasileiros que passaram pelo México, ou historicamente, estatísticas, o que você quiser, você que manda aqui. Então deixa nos comentários pra gente, logo assim que possível, fazer para você esses vídeos de brasileiros no México, na Argentina, o que você quiser, você que manda aqui, beleza? Então ficamos em mais um vídeo aqui sobre esses brasileiros que passaram pelo México, e claro, vai ter muito mais novidade no decorrer da semana, no decorrer do mês, porque aqui as coisas não param. A gente está sempre informando para vocês sobre brasileiros que passaram pelo México, ou sobre também alguma estatística interessante desses 4 países que a gente aborda aqui: México, Argentina, Estados Unidos e Paraguai. Beleza? Eu sou o James, ficou por aqui e até uma próxima.